cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento. Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo. Opa, vamos ligar aqui a todos nosso microfone. Reginaldo Nascimento. Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento. Bem-vindo aqui ao nosso programa Conversa Literária, já está no ar, isso mesmo. Daqui a pouquinho nós teremos aí o nosso Giro Cultural. Nosso Giro Cultural apresentando aí as novidades do nosso Brasil. Então, daqui a pouquinho vamos anunciar nosso Giro Cultural. Então, você que está participando hoje pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Quem já está marcando aqui o seu... Cadê? Deixa eu ver se já tem algum comentário. Você que já participa conosco, pode deixar aí o seu alô, seu comentário. Seja bem-vindo. Eu sou o Reginaldo Nascimento, escritor, poeta, historiador, com muita honra. Estamos aqui para mais uma noite de conversa cultural, conversa literária, cultura, diversão e arte. Olha só, hoje vamos iniciar o programa, né, com um hino, isso mesmo, vou colocar aqui um pouquinho para a gente ouvir, né? E daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando nossos convidados. É isso aí, nós estamos agora conectados com você, né? Falando um pouco aí sobre o nosso Pirambu. E iniciamos aí nossa apresentação da noite da conversa literária. Essa transmissão que nós estamos colocando para que vocês possam conhecer um pouco aí do Pirambu, ele está disponível na GB Imagens Aéreas. Isso mesmo, lá no YouTube você pode conferir, né, essa imagem aí bonita que está sendo apresentada no nosso Pirambu. Então, vamos soltar agora essa imagem e vamos chamar, né, o nosso convidado, professor Pádua Santiago, nosso amigo também, professor João Pirambu, que está sempre conosco, participando, grandes projetos, esses dois estarão compartilhando conosco. E muito boa noite a todos que já estão aqui conosco. Kelma Cardoso, boa noite, Kelma. Uma ótima temática. Minha esposa sempre participando conosco. Está aqui colaborando com mais um programa. Temos a Graça. Boa noite, Graça. Muito obrigado pela sua presença. Temos também Francivaldo Romão assistindo aqui. Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Erasmo Vasconcelos, Grande Pirambu. Estamos aqui também, tem aqui o nosso amigo Ferreira Lima, boa noite. Todos vocês que já estão participando, conectados, ainda dá tempo de compartilhar para que seus amigos também possam estar assistindo. Mas vamos agora chamar os nossos convidados. João Pirambu, boa noite, meu amigo. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa conversa literária. Vou chamar agora nosso amigo professor Pádua Santiago. Olá, professor, boa noite.
Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Batista. Tudo bom? Tranquilo? Prazer imenso falar com vocês dois. Prazer também. Mais uma vez, agradeço aqui a presença, né, ilustre desses dois homens que estarão compartilhando conosco e revivendo as memórias do nosso grande Pirambu, né, qual eu faço parte também desse seio que é a nossa história marcando, trazendo as raízes do Pirambu. E a gente vai já, daqui a pouquinho, passar palavras para os nossos amigos, né, e mandando aqui um alô também para toda a comunidade Elohim, que participa, inclusive a Norma, né, minha amiga Norma, que é a irmã do nosso amigo convidado, Batista. Vamos aqui mais um comentário. Kelma Cardoso, 2 especialistas, aliás, 3 nesta temática de hoje. Pois bem, daqui a pouquinho eu convido para que vocês possam se apresentarem, aí, fazer aí a apresentação devida, mas eu preciso compartilhar esse... Deixa eu só verificar aqui, só um instantinho. Eu vou compartilhar com os senhores que hoje, dia 14 de fevereiro, né, nós temos aqui uma data muito especial. Deixa eu só abrir aqui a parte que tem poesias. Aqui é o site Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar. Você pode também conectar no seu smartphone, no seu computador. E temos aqui uma mensagem que eu gostaria de deixar, né? Saudade, mãe. Sentir o seu cheiro, abrigar-me em seus abraços, ufanar-me com seus elogios, declamar aos seus ouvidos poemas recém-escritos, acolher seus carões, degustar cada reencontro em sua velhice, esperançar por sua volta à casa após sérias crises asmáticas. Suas lembranças tornaram-me hoje um pouco mais poeta, mãe. Reginaldo Nascimento. Com essa poesia, né, gostaria de saudar hoje o aniversário da minha mãe. No entanto, ela já não se encontra mais conosco, né, já cumpriu a sua passagem aqui na Terra, e aí deixo esse registro a todos os meus irmãos, todos os meus tios que também estão acompanhando, né, que estaríamos, né, comemorando com ela em vida, se estivesse conosco, né, mais um ano. Do contrário, nós estamos aqui deixando mais um recado, uma celebração, e sempre ela estará conosco em nossos pensamentos e orações. Muito obrigado. E vamos agora convidar primeiro o nosso amigo João Pirambu Batista. Quem é o nosso convidado de hoje? O senhor tem a palavra. Bem, eu sou professor e músico, professor da rede pública de Fortaleza, da rede municipal, e, assim, graduado, pós-graduado em música pela UES, né, Universidade Estadual do Ceará, e milito, assim, na cultura, desde a década de 80, né? Meados de fim da década de 70 para o início da década de 80, eu já iniciava, a partir dos grupos de jovens da igreja, né? Mais precisamente o CBPCR, Círculo Bíblico Paroquial Cristo Redentor, e ali dentro do CBPCR tinha algumas pessoas que gostavam de poesia, que faziam poesia, como o poeta Ivanildo Oliveira, e a partir dessa convivência a gente foi cada vez mais se encaminhando para a questão cultural, das artes, né? E já em 79, a tendência da gente é se encontrar, né? De fazer ligações, né? Aí o ambiente da escola, né? Vai trazendo essas outras pessoas. A gente conheceu Marcos Tim, George Farias, e criamos o nosso primeiro grupo cultural,
Isso, 79, ano de 79, a gente com 15, 16, 17 anos, né? E a gente se encontrava regularmente na casa do George Farias para fazer essas práticas de ler poesia, contar poesia, cantar, tocar, conhecer as últimas composições dos colegas, né? Eu diria que esse primeiro grupo, lítero musical, que ainda tinha o poeta Evanger Costa, ele foi assim uma espécie de nascedouro, né? Porque logo no início da década de 80, esse primeiro grupo acabou, né? Dando origem a dois outros grupos musicais, né? O grupo Bauê, mais ligado ao Carlito Pamplona e do bairro da Colônia, que era com o George Farias, o Evanger Costa e outras pessoas que chegaram a eles, né? E mais para o lado do Pirambu, eu, Ivonildo Oliveira, e aí se aproximaram outras pessoas, como o Ronaldo Lopes, o Erivandro Brasil, mais conhecido como Eri Brasil, né? A gente forma o Grupo Pirão, né? A gente cria o Grupo Pirão e o Grupo Pirão, ele, de certa forma, assim, foi responsável por muita coisa que deslanchou, né? Nessa área cultural no Pirambu, né? No primeiro momento, o Grupo Pirão, também lítero musical, né? Estava restrito, né? A si, a gente passou a ser convidado para circular na cidade, na cena musical, cultural da cidade, e isso nos permitiu assim perceber que dentro do Pirambu, a exemplo do Grupo Pirão, tinha outros artistas de outros grupos em busca de voz, né? Em busca de voz, em busca de plateia, e isso proporcionou que a gente fizesse, em 82, a gente fizesse um encontro na casa do músico Juraci Mendonça, né? E nesse encontro, foi um encontro assim, de um dia inteiro, né, na casa do Juraci Mendonça, a gente chegou à conclusão que a gente precisava, para atender às demandas dos diversos grupos e artistas, né, que a gente precisava de uma organização maior, né, que desse voz e direcionamento a tudo que estava sendo produzido, né, nas diversas linguagens culturais, porque aí já não era mais só música e poesia, a gente tinha também o pessoal do teatro, o pessoal das artes visuais, do artesanato, dos grupos como Pastoril, Bumba Meu Boi, né? E aí a gente cria o movimento de cultura popular do Pirambu, o Mocup, né? E o Mocup, assim, a primeira grande ação do Mocup foi organizar as mostras de arte, né? A gente fez, assim, 4 grandes mostras de artes, né? Um a cada ano, logicamente, que isso deu uma visibilidade muito grande, né, para o que estava sendo produzido artisticamente no Pirambu. Assim, a imprensa toda, sabe, abriu espaço mesmo para divulgar, né, os artistas do Pirambu.
assim, a universidade, só para dar um exemplo, na década de 80 para 90, foi escrita uma tese de mestrado falando sobre a música cearense, né, onde dizia que nos outros períodos a periferia ia em busca dos centros, né, culturais, como a universidade, e na década de 80 aconteceu um fenômeno inverso, né? Eram os centros da cultura, da produção cultural, né? Que buscava a periferia. Aí nessa tese, ela cita o Cariri, né? Todo o fenômeno cultural que acontecia e acontece no Cariri, e aqui em Fortaleza ela cita algumas comunidades como Grande José Walter, né, e dá um destaque especial ao Pirambu, né, ao movimento de cultura popular do Pirambu. A gente sempre diz que o Pirambu mais conhecido até então nas páginas policiais, passou para a terceira página, né, já não mais conhecido por aquela estigmatização da violência, mas sim pela arte que produzia. Muito bem, meu amigo. Estamos agora recebendo aqui alguns recadinhos, né? Obrigado aí pela sua apresentação. Deixa eu ver aqui mais uns recadinhos que já entraram no nosso conhecimento, né? Juvelina Ceará, estou chegando, boa noite. Então, você que está aqui participando conosco, né? Mais uma vez aí, agradeço a sua presença, o compartilhamento de cultura, né? E estamos aqui também conectados no podcast. Quem está perdendo aí um pouquinho da conversa literária, pode ouvir no podcast. Também você pode associar, né, se inscrever no canal Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar, e conferir conosco outras temáticas. Vamos aqui. Boa noite, Leilane. Amo Pirambu. Olha só. Esse é um recado que ao longo da conversa a gente vai apresentando. João, dá uma pausa aí na tua apresentação, na tua explanação, que a gente vai conversar um pouco agora com o professor Pádua. Daqui a pouquinho você retoma a sua fala para que a gente possa ter aí mais alguns minutos de prosa sobre o nosso querido Pirambu. Professor, com o senhor, quem é o nosso convidado de hoje? Pádua. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, Reginaldo. Obrigado, João, por participar desse debate, dessa conversa. Eu não sou artista, né? Apesar de ter tocado na banda do Pia Marco durante vários anos, né? E gosto muito de música, gosto muito de arte, mas eu não escrevi enquanto uma pessoa preocupada com a arte em si mesma, né? Quando eu escrevi sobre o movimento cultural no Pirambu. Tá? O que eu escrevi sobre o movimento cultural no Pirambu tem a ver com minha tese de doutoramento, é o 7º capítulo da minha tese de doutoramento, onde eu faço um apanhado do que representaria o movimento cultural dentro do que eu chamava uma estratégia de inserção na cultura urbana. Né? É isso que eu gostaria, primeiro, de me desapresentar, fazendo essas primeiras palavras. Né? Eu sou professor da UES, né? da graduação e do mestrado. Como eu falei, minha tese é sobre o Pirambu. Ela se chama Revolta Social Cristã contra o Inferno de Areia, que é um título alusivo ao livro do Geraldo Valmy, ele que escreveu esse livro, Memória Viva do Pirambu, O Pirambu de Muleta nas Mãos, que é um título bastante evocativo, e o subtítulo é Estratégia de Inserção
na cultura urbana, né? Essa é a minha tese. Então, eu tenho o 6º capítulo, que é sobre quem escreveu muito sobre o Pirambu, que foram as assistentes sociais, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, tinha em torno de 60 trabalhos sobre o Pirambu, e o 7º capítulo é exatamente como se fosse um contraponto a essa escritura feita pelas assistentes sociais, não é? Agora feita pelos moradores, né? E aí, nesse caso, eu escolhi 3 moradores para pensar o Pirambu, né? Para olhar o Pirambu pelos olhos desses escritores. O primeiro foi o Geraldo Valmir Gomes da Silva, né? Que eu já falei, que ele escreveu esse livro aqui, Memória Viva do Pirambu. Esse livro, que foi até... ele foi, antes dessa publicação aqui, de 99, ele foi publicado em 91, na França, por uma grande editora chamada L'Harmattan. Um antropólogo encontrou o texto e publicou, né? E o outro texto é o do Ciro Sampaio, que eu subtitulei de Reforma Social Cristã, que é um livro bem bacana, eu gosto muito desse romance, né? E esse romance me ensinou a pensar o Pirambu de uma maneira bastante complexa, né? Que o Pirambu ele não se fecha em si mesmo, ele tem conexões. Tanto que você pega o Ciro Sampaio e o prefácio é exatamente do Jader de Carvalho, do Hélio Campos, né? Mas tem uma grande influência do Jader de Carvalho, né? Tanto que quando você compara o livro do Ciro Sampaio, né, com o Aldeota, né? É bem sintomático, Pirambu, Aldeota, né? A gente vai ver que tem, tanto do ponto de vista estilístico, quanto do ponto de vista da trama, etc., né? Tem muita coisa que converge para o livro do Jader de Carvalho. Esse livro que tem um capítulo que retrata a própria marcha, a grande marcha do Pirambu, tá? Agora, uma coisa assim, dentro do meu trabalho que eu percebi, é que existe um lugar comum da memória, que esse lugar comum está retratado praticamente na produção literária, e que sempre esse lugar comum ele é reenviado a esse livro do Pirambu, uma paróquia em renovação, que é um livro de 1960, desse padre José Marins, que era amigo do padre Hélio Campos, que sempre, que veio fazer uma visita ao padre Hélio nesse período aí. Esse talvez seja o ponto de partida, digamos assim, do imaginário da memória, que sempre é visitada na produção literária, que eu acho o seguinte, que é super importante a gente tentar entender por que os moradores escrevem, por que os moradores produzem arte, né? Sobretudo essa produção que tem uma relação direta com o movimento reivindicativo, né? Que começou lá nos anos 40, né? Bom, é um movimento literário que está inserido no movimento cultural do Pirambu, né? O movimento cultural do Pirambu é bastante importante, é bastante complexo, e que a gente pode pensar nesse movimento conectado do ponto de vista dos tempos, né, das experiências em tempos diferentes, né? Existe a experiência do Chico da Silva, né, nesse momento, onde o cara é conhecido no Brasil todo, aparece na revista Cruzeiro, aparece visitado por artistas franceses, suíços, etc., não é? E que depois cai em desgraça, mas, ao mesmo tempo, ele
ele deixa um legado, uma escola que é retratada aí pelo Roberto Galvão, né? Quer dizer, a gente não pode falar de uma estrutura mental da cultura do bairro do Pirambu, sem se remeter ao legado que o Chico da Silva fez, né? Quer dizer, o Chico da Silva inaugura um movimento, né, que ele vai ter sua continuidade, vai se desdobrando até o Mocupe, o movimento coqueiral, etc, etc. Quer dizer, tudo isso está interligado e tudo isso tem, digamos assim, um eixo fundamental que eu chamo, né, talvez vocês não concordem comigo, como estratégia de desestigmatização. Né? O João Batista falou sobre esse caráter estigmatizante que a imprensa, não é? Construiu, né? Ou inventou com relação ao Pirambu, né? Sobretudo focando na violência, ora na miséria, na monstruosidade da miséria, no lado perverso da miséria, da prostituição, etc, etc, etc. Então, o movimento cultural é esse instrumento de inserção, ou uma tática, né, de inserção de uma estratégia de desestigmatização dos moradores. E a gente percebe, né, tanto no escrito do Ciro Sampaio, quanto nos escritos do Geraldo Valmy, ou nos escritos do Gerardo Damasceno, são coisas diferentes, não é? E a gente pode, quando eu estiver falando demais, o Reginaldo, pode me dizer para eu parar, tá certo? Nada, professor, pode ficar à vontade. Mas já fazendo aqui uma intervenção bem rapidinho, né? Nós temos aqui outras pessoas participando. O Ferreira Lima, que já deixou aqui seu comentário, né? Sempre colaborando conosco. Os internautas, geralmente, eles conversam também, professor, ao longo da nossa aqui conversa literária. Eles ficam dialogando também num bate-papo lá no chat. Fica bem interessante essa nossa programação. Então, você que está chegando hoje pela primeira vez na conversa literária, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o programa Conversa Literária, que está sempre aqui às quarta-feiras. Geralmente, a gente faz uma mudança entre uma quinzena e outra, colocando outro dia. Mas sempre a gente tenta preservar a quarta-feira. Então, você pode conferir nosso trabalho lá no YouTube, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar, bem como no podcast. Procura lá em quaisquer plataforma de podcast que você vai encontrar Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar, Conversa Literária. Professor, prossiga aí seu pronunciamento, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais um pouco com o nosso amigo João. É exatamente isso, né? Eu não chamo de resistência, né? Porque resistência eu acho que é uma coisa muito física para mim, não é uma coisa muito física, uma coisa muito material, mas eu penso física e material do ponto de vista do confronto entre forças, né, forças diferentes. Eu penso mais do ponto de vista da estratégia de inserção, não é, que de uma maneira ou de outra, talvez a gente pode colocar dentro, né, da conceituação de inserção também a resistência, mas também, digamos assim, a negociação, essa negociação que muitas vezes tem a ver com astúcia, não é, para poder destravar as portas, né, que se fecham constantemente para os moradores, não é? É por isso que, assim, quando eu estou trabalhando o movimento cultural do Pirambu, estou também trabalhando com quem pensa o Pirambu, com quem escreve sobre o Pirambu. O que é que se escreve e quem são essas pessoas e como essas pessoas, né, olham para o Pirambu. E quem são esses moradores que escrevem sobre a sua história, sobre a sua memória, etc. É mais ou menos isso que eu tento trabalhar. Eu vejo, né, que o Pirambu tem essa aura
específica, né, dentro de Fortaleza, apesar de ter movimentos culturais em toda a cidade, em todos os bairros, né, mas o Pirambu tem algo diferente e talvez devido à sua, digamos assim, a sua antiguidade, né? Alguns pesquisadores colocam o advento do Pirambu a partir de 1930, mas o Pirambu é muito mais antigo como esse. E aí a gente tem que diferenciar, né? Quando começa o Pirambu, com o nome de Pirambu, e quando aquele espaço está sendo produzido antes dessa dominação do Pirambu, porque os arpoadores já existiam antes, e os movimentos culturais já existiam antes, porque ali o Pirambu, queiramos, isso aí é preciso ainda ver, é terra de índio, né? A gente sabe muito bem da tentativa de ocupação lá na Barra do Ceará, e desses deslocamentos, desses caras que tentavam ocupar lá a Barra do Ceará, da Barra do Ceará para o forte lá de Fortaleza, e eles dando informações sobre os arpoadores, as pessoas que estavam ali nos arpoadores, isso aí ainda no século XIX, né? No começo do século XIX, meados do século XIX, final do século XIX, quer dizer, então há uma antiguidade bastante importante, né, dessa ocupação e das manifestações ali. Né? A gente sabe índio, caboclo, canta, dança, né? Então tem essas manifestações lá presentes que seria interessante pesquisar. Bom, eu vou ficando por aqui, depois a gente pode continuar. Muito bem, professor, obrigado pelas suas considerações, né? Realmente deixa aqui para nós, né, sempre aquele gostinho de quero mais, quero explorar realmente essas maravilhas que né, a gente conversar sobre o bairro Pirambu e toda essa movimentação, né, que nós conhecemos, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Infelizmente, como o senhor muito bem colocou nas palavras, né, ainda existe aquele velho ditado, quando a gente chega num ambiente de trabalho, quando a gente chega numa universidade, seja qual for o campo, que é o vixe. Muitas vezes colocava o vixe, no Pirambu. Não, isso nós temos que quebrar, infelizmente, ainda hoje, muitos preconceitos, não sei se os senhores aí concordam comigo nesse sentido, né? Nós precisamos, sim, identificar e quebrar realmente esses paradigmas, porventura. Nós temos tantas pessoas maravilhosas, né, trabalhando, luta realmente de resistência para que a gente possa aí belezar aquelas águas, né, do Grande Pirambu, a gente possa ir tomar um banho de mar quando passar essa quarentena, né, naquele momento propício, e saudar realmente os nossos amigos. Então, vou passar aqui ao nosso amigo João, eu estou vendo ali um violão do lado, estou vendo ali também um teclado de salminiano, então gostaria de mandar aqui um alô também, né, para o professor Carlos Gildemar Pontes, grande Carlos Gildemar, que é aí do Carlito Pamplona, onde eu envio um alô para todos nós, nossos amigos que estão conectados, inclusive fora do nosso estado do Ceará, né? A nossa conversa literária tem ultrapassado aí, né, alguns limites, divisas, inclusive fronteiras. Professor João, né, inclusive João Pirambu, fazer aqui mais uma vez, né, deixar a palavra para o senhor, para fazer essas considerações aí ainda, e também, né, saudando mais uma vez a Norma, já entrou aqui, já deu aqui seu recado, para que a gente possa estar dando continuidade ao nosso programa. Fique à vontade. Eu gostaria até de ressaltar uma coisa que o Pádua falou, né? Na verdade, duas coisas que o Pádua falou, assim, muito importantes, né? A grande influência que as lutas políticas e sociais tiveram sobre as artes, né? O movimento cultural. Isso foram duas coisas assim que sempre andaram juntos, né? E a grande importância do Chico da Silva, né? Teve um período assim que eu convivi bastante com o Gilberto Brito e o Roberto Galvão, e eles
falavam muito que a escola, né, do Chico da Silva foi uma coisa mal compreendida e mal explorada pela burguesia, pela imprensa, porque em todas as partes do mundo, os grandes pintores sempre se utilizaram dessa coisa dos seus alunos, né, numa forma de produção coletiva, até para dar vazão à demanda, né? E era o que estava acontecendo aqui no Pirambu. E uma outra coisa também que aconteceu no Pirambu, as chamadas oficinas que tinham o motivo, não diria o motivo, eu diria a estética. Tinha a estética Chico da Silva como objeto da sua obra de arte, da sua produção, né? Então, foi um período em que, assim, em cada esquina do Pirambu, a gente tinha alguém, né, com uma oficina no fundo do quintal, fazendo quadros e levando para vender na Barra na beira-mar, né? E isso estava dando, assim, emprego e sustentabilidade para muita gente, né? A forma preconceituosa, racista, né? que a imprensa, né, e as elites trataram isso, né? Foi uma coisa assim muito violenta, porque destruiu com a galinha dos ovos de ouro, né? Aquela produção diária, né, que se tinha, né? De repente todo mundo se desinteressou, ninguém mais queria, né? Chegou um momento assim, eu lembro eu menino, né? Ainda sem a compreensão da importância do Chico da Silva, né? Eu já tinha assim abuso, porque em cada casa do Pirambu que eu entrava, era comum duas coisas na parede, né? Aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus e um quadro do Chico da Silva, né? Então, na minha compreensão de criança, né? Essa coisa assim, que eu via em todas as casas me desagradava né? Só depois foi que eu fui entender a importância desse artista fenomenal, né? Que de fato o que explica esse fenômeno de em cada casa ter um quadro do Chico da Silva no Pirambu foi justamente essa escola, né, que ele criou com muitos alunos e que foram se replicando, né? E ao ponto, né, de hoje a gente ter na comunidade do Pirambu, e isso ainda é um fenômeno atual, né? Uma das comunidades que tem o maior número de pintores ou artistas das artes visuais, né? Então, isso é, assim, inegável, né? E assim, extrapolando a sua importância das artes visuais para as outras linguagens artísticas, tanto é que nós, na música, por exemplo, em 2011, eu, Ronaldo Lopes, Johnson Soares e Bernardo Neto, a gente produziu um show chamado Cantoria da Silva, né? O Cantoria da Silva era justamente 4 cantadores com os seus violões, cantando suas canções, não que faziam citação ao Chico da Silva, né? mas que traziam na sua criação aquela estética, né?
irreverente, lúdica, colorida, né, do Chico da Silva. Aí aberto para outras Muito bem, meu amigo. E nós estamos aqui, né, recebendo também alguns comentários aqui no chat, né? Nós temos aqui o Ferreira Lima, lembrando, né, sobre o padre Hélio Campos, né, que tanto colaborou também aí com a nossa cidade de Fortaleza, mas ali, principalmente na área do Pirambu, né, nosso grande Pirambu. Que também faz aqui uma ressalva, né? Acredito que o padre Caetano também contribuiu bastante com a história e divulgação do Pirambu. Leilane, o padre Caetano fez alguns projetos na sociedade, para a sociedade, e temos aqui o Ferreira Lima, né, contando aqui também alguns registros, inclusive o Ferreira Lima, né, saudando aqui o nosso amigo, também faz parte desse time, né, que vibra pela cultura, pelas artes, e aí sempre nas conversas literárias ele faz uma pesquisa antes, né, vai pesquisando aí sobre a temática, e ao longo do programa é interessante que ele vai colocando aqui no chat para que as pessoas que estão conectadas aí no nosso canal possam também estar interagindo, trazendo conteúdo complementar. Professor Padre, você ia falar agora? Não, eu ia só, assim, é uma pergunta para todos, não é? Se a gente entende qual é a dimensão do Chico da Silva, não é? Enquanto primeira personalidade do Pirambu que se projeta dentro de Fortaleza, dentro do Brasil e no mundo, né? Ele tem essa dimensão, né? Ele tem essa dimensão porque o que ele produziu é uma coisa única, e só isso é grandioso, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que não existiria, talvez, o desejo, né, de mostrar, né, a arte que os moradores têm se o Chico da Silva não tivesse mostrado primeiramente, né? Eu acho isso, quer dizer, eu estou numa discussão sobre a questão da empatia radical, né? Da nossa necessidade de reconhecer o legado dos outros, né? O legado de quem passou pela história, de quem sofreu na história, os heróis fracassados, né? Porque a gente vive de heróis fracassados também, a gente não vive só de heróis que foram exitosos, essa palavra idiota, exitosos, que eu não gosto de jeito nenhum, que eu acho uma tremenda besteira, uma coisa meio Senac, meio... bom, enfim, não gosto dessa palavra. Então, os anarquistas diziam, a gente tem que dar flores para os fracassados também, porque os fracassados, eles participam da história, eles tentam, eles experimentam, não é? E essa experiência dos heróis fracassados, não é? Deixa algo que serve para quem vem depois, né? E eu acho que o Chico da Silva não era anarquista, mas ele tinha um viés assim libertário incrível. Ele não estava muito aí para as normas, né, da sociedade, e eu acho que era isso que não se compreendia muito no Chico da Silva, né? Ele não... E essa incompreensão, muitas vezes, eu creio que é devido ao preconceito que se tem com os indivíduos, né, que não se pode controlar, não se pode disciplinar, né? Então, se não pode controlar, se não pode disciplinar, se destrói esse indivíduo. É assim como eu penso o caso do Chico da Silva. Muito bem, professor. E mandando aqui também um alô para o Neville, grande Neville, faz parte aí do nosso glorioso Pirambu, né? E saudações aqui a Azul Marinho, faz parte também da minha instituição, Guarda Municipal de Maracanaú. Deixa eu passar também aqui uma pergunta aos senhores, né? E aí mandar um abraço também para o Damasceno, né?
aí que fez um trabalho belíssimo, né? Minha irmã, inclusive, Patrícia, está participando conosco, e aí, meados do ano 2000, até mais ou menos 2005, 2006, salvo engano, né? Ele abriu uma instituição através de parcerias, né, para que o Pirambu, um bairro ali, como chama Nossa Senhora das Graças, a rua ali, a Avenida Nossa Senhora das Graças, pudesse receber os artistas, né, os artistas contemporâneos nas artes cênicas. E aí tive a oportunidade, inclusive, né, em um período de 2001, a gente contracenar, aí justamente ontem foi aí mais um aniversário de Fortaleza, né, 295 anos. Então, em um dado momento, logo no início dos anos 2000, eu estive presente com o seu irmão, né, Damasceno. A gente estava lá num cortejo, né, fazendo aí uma parte de cortejo no teatro, saudando aí Fortaleza pelos alguns aninhos de vida. Então, eu gostaria de trazer também esse lembrete, né, dos movimentos culturais atuais, né, digamos assim, que a gente vê a importância da gente resgatar na história, né, os movimentos que já aconteceram de resistência e também ressaltando, como o João Pirambu colocou, né, foi tocar agora há pouco, não citando diretamente, mas indiretamente Chico da Silva, mas nós precisamos resgatar também essa juventude que está na grande periferia, né, aproximando aí os centros urbanos, os centros comerciais, mas que eles possam também levar cultura. E aí eu gostaria de compartilhar isso e saber dos senhores, né, como a gente pode estar utilizando um canal como este, né, para que possa incentivar os demais jovens a ser um jovem Chico da Silva e tantos outros artistas que colaboram, ser um professor Pádua, ser também o professor João. E aí, com os senhores, a palavra. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso assim, é o seguinte: desde a década de 80, quando eu iniciei no movimento cultural, eu tenho visto, né, tenho assistido, assim, a renovação, né, a renovação das gerações acontecendo, né? A gente tem sempre assim uma nova geração que aparece, né? E que toma a frente das coisas e leva, né? E leva adiante. Eu diria que nesse momento mesmo atual, o Pirambu volta a viver assim uma efervescência muito grande, muita gente nova produzindo através das diversas manifestações artísticas, assim, uma coisa muito forte para o rock, no hip hop, nas brincadeiras de Bumba Meu Boi, né? na MPB. Isso dá assim, uma alegria, uma satisfação muito grande, porque são gerações que dialogam assim entre si, né? Elas tanto vêm assim em busca do que as gerações passadas, mas que ainda estão na ativa, fizeram, né? Como chega com toda a sua vitalidade e novidade, dizendo que tenho que dizer, tenho que falar, tenho que mostrar, e isso assim, é muito interessante. Então, estar com o ouvido atento, né, com os olhos bem atentos o que está assim, ao nosso redor, né, para participar dessas coisas todas. Muito bem, meu amigo. Mandando aqui um alô também para Sobral, que está participando aqui conosco, né? A professora Célia Oliveira, Erasmo Vasconcelos, já está conosco, a Silva, poeta Matheus Alencar, direto ali do Cariri, Joaquim Silva Pitaguari, saudações aí da Academia Maracanãense de Letras, também faço parte, Raquel, saudações aí. Temos aqui a Graça, Norma Sueli participando, mandando seu alô também, Fábio Sampaio, grande Fábio, e utiliza muito bem as redes sociais, divulgando também as suas redes, né?
que é o João 23. Então, ele também faz um movimento muito importante lá em João 23. Temos aqui Patrícia Nascimento, Cândida, José Renan, Francivaldo, Romão, Fátima Mendes, Eugênia Neri Batista, Inês, né? Também está conosco. Você pode deixar seu alô. Já estamos quase chegando ao fim do nosso programa, Conversa Literária. Quando a conversa é muito boa, o tempo voa muito rápido. Caramba. Eu vou passar a palavra para o professor Pádua, né? Daqui a pouquinho eu volto para a gente poder fazer as considerações finais, e eu tenho ainda o Giro Cultural. Você que ainda não sabe o que é o Giro Cultural, todo programa a gente coloca um trecho, seja uma poesia, seja um vídeo, a gente sempre tem colocado aqui. E se você perdeu algum trecho da nossa conversa literária, você pode sim escutar lá no podcast ou também rever esses momentos lá no YouTube. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora, com vocês, professor Pádua. Bom, assim, mais ou menos retomando a pergunta que você fez anteriormente, não é? Eu acho que há uma necessidade de ler, tá entendendo? Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Mas só se faz literatura, só se faz verso, se lê e se escreve. Né? Eu lembro assim que, por exemplo, o Ronaldo Lopes, o Ronaldo Lopes, o João Batista, né? O Johnson, outros escritores, né, que eu considero que os músicos também são escritores. Esses caras liam, né? Esses caras liam e tinham uma preocupação muito grande com a leitura. E muitas vezes essa preocupação com a leitura e a importância que era dada à leitura era refletida na própria obra. E eu gostaria aqui de mostrar assim uma reflexão que eu fiz sobre a música do Ronaldo Lopes, né, que é Companheira, certo? E nessa música do Ronaldo Lopes, ele diz assim: vem, dorme aqui, não vai ficar nas ruas, tem chuva de água fria, tem chuva de policiais, balas. Vem, a noite está para se ler, que a noite está para se agasalhar, amanhã será um novo dia. Né? Então, pronto. Aí, vem, a noite está para se ler, não é? Que a noite está para se agasalhar, é um convite, não é, poético para talvez etapas preparatórias de um encontro, não é? E um encontro no contexto caótico que o Ronaldo Lopes apreende e em poucas palavras, demonstra na sua poesia. Não é? Mas aí o texto sugere essa questão do ler. Ele diz, a noite está para se ler. Aí você tem que imaginar que o músico, não é? O músico ele necessita de ler, ele se recolhe para ler, ele se recolhe para poder ler e refletir, porque é através da leitura que você vai pensar, não é? Então, quer dizer, quando ele coloca que a noite está para se agasalhar, quer dizer, é como um ato meu monástico, de recolhimento, que é necessário para você criar. Né? Então, eu pensando nisso, né, nessa preocupação que o Ronaldo tem que é música, que é poeta, em evidenciar a leitura como elemento indispensável da vida dele, não é? Ele mostra, não é, o lugar que a prática e a produção escrita tem no Pirambu. É interessante que os moradores do Pirambu têm uma necessidade muito grande de aprender o mundo em que ele está inserido. Né? Aprender é ler, né?
é ler o mundo, tá? E nem todo mundo sabe ler o mundo. Sabe ler o mundo quem lê a escritura, tá? Então, é por isso que a gente vai ter todo tipo, quer dizer, a gente vai ter uma variedade de literatura no Pirambu, não é? Por exemplo, a gente vai ter um texto do Gerardo Damasceno, que é um texto, digamos assim, de viés, de influência comunista, que vai, numa certa medida, na contramão do texto do Ciro Sampaio, que é um texto mais romântico, é um texto que romantiza a atuação do Padre Hélio e tudo mais, que, por sua vez, é menos, digamos assim, metafórico, como o texto do Geraldo Valmy, né? Não sei se as pessoas leram esses livros. Esses livros são super bacanas, eu até indico para vocês lerem, como é interessante o que eles dizem e como eles falam de maneiras diferentes do Pirambu. Existe até uma leitura, não é, de autoajuda. Tá? Talvez vocês não conheçam os escritos do José Florentino Ferreira, que ele escreveu um livro que se chama A Rota da Vitória, tá? E esse livro, né, logo na notícia, ele vai dizer assim, tem uma parte enigmática, não é? Que ele diz sobre o Cosmo 1402, e né? E aí fica você de pensar. Mas depois ele faz a propaganda do livro dele, né? Que, bom, nos leva a pensar uma conexão que ele tem de leitura, e aí a gente vai mostrar, não é? A gente vai perceber, aliás, não é? que o autor, sendo morador do bairro, né, um bairro altamente estigmatizado da zona oeste de Fortaleza, ele se motiva para escrever e o tema dele é autoajuda. Ele escreve para os moradores do Pirambu para que eles superem a própria condição deles, né? E aí ele tem as influências, tem a influência daquela revista Seleções Digers, como é que é o nome? Mais conhecida como Seleções, não é? Que tem uma grande parte que é de autoajuda, mas também tem uma grande parte que é anticomunista, que era uma revista produzida nos Estados Unidos exatamente para combater o comunismo, e essa revista circulou no Pirambu, e essa revista o Florentino leu, e ele se influenciou com o conteúdo dessa revista, e ele, a partir dela, tentou ajudar os outros, como se a resolução dos problemas da miséria fosse através do incentivo individual, a superação individualmente. Né? Quer dizer, é super interessante essa literatura do Pirambu. Eu fico assim, apaixonado pelas coisas, pelas escrituras. Né? A gente poderia falar das poesias, poderia falar de uma série de outras coisas, aprofundar o Gerardo Damasceno, aprofundar o Geraldo Valmy, ou aprofundar o Ciro Sampaio, fazer comparações aqui, mas a gente não tem tempo. Professor, assim, é tão empolgante mesmo para a gente, né? De a gente falar sobre o Pirambu, nós que vivemos aí no Pirambu por tantos anos, né? E que as pessoas ainda, né, precisam conhecer o potencial, né, que nós jorramos, que compartilhamos aí para toda Fortaleza. Tem recados aqui ao longo da nossa conversa que já não moram mais aqui em Fortaleza, não moram mais aqui no estado de Ceará, né, que tem a vontade de retornar ao seio, né, e fazer a visita aqui aos nossos irmãos. Com isto, eu quero dar aqui também um alô para o Jacinto que está conectado conosco, lá em Maracanaú. Suevan, sempre compartilhando conosco, sempre está atento, ele que está diretamente de Calcaia. Muito obrigado, Suevan. Aí tem alguns comentários aqui, a Kelma também põe aqui, ó. Eu também tenho muito orgulho por ter feito parte dessa comunidade tão batalhadora, criativa e resistente, né? Aí eu venho aqui, Jovelina, eu sou apaixonado pelo Pirambu,
fiz questão de vir assistir essa live maravilhosa. Muito obrigado por todos, né, que estão compartilhando, e muitos alunos também dos senhores, né, amigos que estão aí assistindo a nossa conversa literária, um tema tão empolgante. Eu peço licença ao senhor, à senhora que está nos assistindo, que eu vou apresentar agora um giro cultural e daqui a pouquinho a gente volta para fazer as considerações finais. E se você perder algum trecho, já sabe, passa lá no Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar, no YouTube e compartilha conosco. Só um minutinho, nosso giro cultural, e daqui a pouco a gente volta para nossas considerações finais. Meu nome é Jesus Pedro Frias Paiva. Atualmente estou morando em Goiânia, tocando na Orquestra Sinfônica de Goiânia. Neste momento de quarentena e isolamento social, vou gravar o hino do bairro em que morei, lá em Fortaleza, o hino do Pirambu. Um abraço a todos. Muito obrigado, meus parabéns aí, né? O professor participou conosco. E aqui saudando aqui o professor Damasceno, sempre participando da nossa conversa literária, né? Ele que faz parte também da academia da Universidade Estadual do Ceará. Forte abraço, obrigado aí pela sua audiência. Agradecer também aqui ao Instagram, aos administradores do Instagram, que é da Instagram Pirambu Pensante, que compartilhou esse vídeo, né, do professor que acabou apresentando para a gente diretamente de Goiânia, e mandando aqui o alô. A Leilane colocou aqui suas palmas, né, sobre o hino. Que lindo, emocionante, né? Isso mesmo. Senhores, a conversa está muito boa, mas nós precisamos concluí-la por hoje. Então, passo a palavra para o professor João Pirambu fazer suas considerações finais e daqui a pouquinho a gente passar alguns recados. Fique à vontade, professor. Eu gostaria de agradecer o Reginaldo por nos oportunizar, assim, tanto chegar, né, a tantas pessoas, né, como proporcionar também rever amigos, como Pada Santiago, né, e aproveitar, assim, para fazer um merchandising também, né, eu, John Soares, e o poeta e compositor, escritor Alain Mendonça, a gente produz também uma série live através do Facebook chamado Pirambu em Cena, né? A gente esteve até outubro, novembro, dezembro do ano passado, né? A gente trazia a cada final de semana um tema que discutia. O Pádua esteve conosco, né?
em mais de uma ocasião, né, discutindo alguns temas, principalmente a questão cultural do Pirambu, e a gente está retornando agora, aí logo mais a gente vai estar informando as datas e os convidados que vão estar conosco no Pirambu em Cena. Então, é isso, boa noite, né? Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, professor. É uma honra, né, em ter esse momento aqui tão especial para todos nós e vibrar realmente com os senhores, né, com as senhoras que estão compartilhando essa noite e mostrar realmente o tanto que nós temos que aprender ainda sobre o nosso glorioso Pirambu. Professor Pádua, suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e também agradecer a presença, não é, do João, está aqui discutindo sobre o Pirambu. Não é? Eu acho que eu acho que não se deve esgotar os debates, né, sobre um bairro como Pirambu. Né? Eu acho que tem muita coisa ainda a ser dita sobre o Pirambu. Né? Se a gente pega a complexidade do bairro, né? Do movimento, o bairro é complexo, né? É complexo do ponto de vista político, é complexo do ponto de vista social, é complexo do ponto de vista cultural, é complexo no seu conjunto. Né? Tá faltando, talvez, aí uma produção mais centrada, né, sobre o movimento cultural do Pirambu, sobretudo que ele é muito, muito rico, né, pegando até mesmo antes do Chico da Silva, porque eu acho que tem fontes sobre isso, tem fontes hemerográficas, né, que dá para fazer isso. Então, quer dizer, é preciso que a gente conheça Fortaleza. Fortaleza vai... A gente acabou de fazer o aniversário de Fortaleza, né? E a gente sabe o seguinte, que Pirambu é uma espacialidade que tem muito a dizer sobre essa cidade. Né? Pirambu, desde 1900 se eu não me engano, de 1960, que representa 10% da população de Fortaleza, e hoje talvez até mais, né? Pirambu, agora, o Grande Pirambu, né? Não existe mais só o Pirambu, que era mais ou menos o Cristo Redentor e Nossa Senhora das Graças, agora é o Grande Pirambu. E esse Grande Pirambu tem mais histórias agora, e a gente a gente se sente, né, comprometido em tentar ligar essa extensão, né, que a própria história dos moradores criaram, ocupando esses espaços, né, que vem de Nossa Senhora das Graças até a Barra do Ceará. Eu acho que está meio desativado o centro de memória do Pirambu. Talvez fosse interessante reativar, não é? Normalmente as histórias sempre ficam aí em torno do Hélio Campos. Eu acho que tem que ultrapassar. Essa é uma dica que eu gostaria de deixar para os moradores do Pirambu. Eu não sou mais morador de Pirambu, morei muito tempo no Pirambu. Agora sou morador do Serviluz, mas estou sempre lá, né? De lá e estar junto com o pessoal do Pirambu, com o João, com o Ronaldo, com esse pessoal todo que é muito bacana. Muito bem, professor. Mais uma vez, obrigado, né, pela gentileza, por estar conosco aqui discutindo essa noite tão maravilhosa. Então, aos senhores aí, muito obrigado, né? Eu vou remover aqui a imagem dos senhores. Daqui a pouquinho a gente vê no estúdio virtual. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.
Pessoal, você que ainda está conectado conosco, né, nessa noite, falando sobre a trajetória, né, de tantos ilustres aqui pelo Pirambu, né, que trouxe realmente esse nome de resistência. Vamos ouvir, né, a canção do hino do Pirambu. Em seguida, a gente encerra a nossa conversa literária. Lembrando ainda, né, que você pode acompanhar a nossa conversa pelo podcast. Vai lá no Instagram, conhecer também o nosso trabalho, divulgação, compartilha esta live para que possamos, assim, divulgar ainda mais a cultura, diversão e arte. Se vocês observarem, aqui, ó, neste aqui atrás aqui, nós temos uma capa de um livro, né? Reginaldo Nascimento, Poesias Reginaldo Nascimento, O Começo de um Poeta, onde o grande desenhista é meu amigo de infância, Tiago Abrantes, que também é do Pirambu. Então vamos ouvir um pouco mais aqui o grande hino Pirambu. Daqui a pouquinho a gente retoma para fechar a nossa conversa literária. Vem ver, ó fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Vamos lá, gente. Vem ver, ó fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Somos cristãos que não temem, o Cristo é nosso ideal e por ele todos faremos a reforma social. Pirambu marcha, por um mundo melhor vamos lutar. Pirambu marcha, por um mundo melhor vamos lutar. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento.